Você sabe o que os trens magnéticos de alta velocidade, a pasta de dente, o tratamento de água, os painéis solares, tomógrafos e turbinas de aviões têm em comum? São exemplos da utilização final dos produtos da Alcoa Poços de Caldas. Na fábrica são produzidos aluminas e hidratos, tarugos e lingotes de ligas a partir do alumínio e sucata, e o pó de alumínio, única unidade da Alcoa no mundo a fabricar este importante produto. Alcoa, transformando potencial em progresso verdadeiro. Boa noite! Voltamos nessa noite maravilhosa. Bom, aqui em Poços de Caldas está maravilhosa, com o Flipossos, o festival que tem patrocínio da Alcoa pela Lei de Incentivo à Cultura. É uma realização da GSC Eventos Especiais com a Secretaria Especial de Cultura e o Ministério do Turismo. Então, vamos fechar essa noite com chave de ouro nessa sextou, falando sobre vida saudável. Essa mesa é um oferecimento da editora Sextante, uma grande parceira do Flipossos já há anos. Então, vamos com Daniel Barros, que é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, além de doutor em Ciências e bacharel em Filosofia pela USP. É colunista do jornal e do portal O Estado de São Paulo e da rádio da Band News FM. E consultor do programa Bem-Estar, nosso querido lá da Rede Globo. E para compor esse bate-papo maravilhoso, eu chamo Alain Dias Castro, que é o nosso poeta, escritor e compositor. Seu livro Voz ao Verbo teve origem no projeto homônimo de poesia falada na internet, cujos vídeos geraram enorme identificação com o público e ultrapassaram a marca de 100 milhões de visualizações nas redes sociais. Vocês conhecem, né? Tenho aqui uns livros do Alain e do Daniel. Eu ainda não tenho, mas eu já deixei a dica. Eu tenho. Ah lá! Bom, você encontra esses livros aqui no carrossel abaixo, aqui na nossa plataforma da Sextante, no carrossel da Sextante, só clicar e comprar. E depois também, a hora que acabar a mesa, você consegue comprar aqui em cima na Livraria Flipossos, ok? Então, vamos falar de poesia e saúde na mesma conversa entre o médico e o escritor. É de vocês, meninas. Boa noite, obrigado, Helena. Boa noite, Alan. Boa noite, Daniel. Boa noite, Helena. Obrigado pela recepção de sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Pena que a gente não pode estar lá, né, Alan? Ao vivo, exatamente. Em Poços de Caldas, cidade agradável. Eu cheguei aí numa Flipossos pré-pandemia, fui com a família inteira, levei meus pais, meus filhos. Foi um prazer, assim, um programão. Esse ano não deu, né? Tá aí um passeio que eu quero fazer na próxima, então já vamos agendar esse papo ao vivo, Daniel. Pronto, aí, ó, já estamos nos convidando aqui ao vivo. Pressão, ao vivo. Muito legal, mas muito bom bater esse papo aqui. A Sextante sempre inventa esses mix diferentes, né? Muito e legal, colocam a gente, né, nessas situações. E é muito legal a gente poder falar de vida saudável com um psiquiatra que cuida não exatamente do corpo, do coração, e um poeta que também não cuida da saúde, assim, diretamente, mas de alguma maneira nós dois cuidamos das emoções, né, Ela? Exato. Você sabe, Daniel, que eu sou um poeta um pouco fora do estereótipo ali, né? Bastante fora, na verdade, porque eu sempre falo que a poesia não é só o que eu faço, me faz ser quem eu sou. Eu sempre digo, poxa, há pouco tempo eu assumi que eu quero ser feliz, e isso acaba refletindo no meu trabalho e no meu estilo de vida, obviamente, né? Então, eu tenho essa, como eu falei, fora desse estereótipo, então, essa necessidade de entender os sentimentos por perceber que ignorar não é resolvê-los, né? Ignorar um sentimento não significa resolver. Então, essas coisas que vão ficando acumuladas, você pode dizer melhor que qualquer um aqui, um momento elas vão pedir para sair de alguma forma, né? vão se manifestar. Exato. Então, acho que lidar com isso, não estou dizendo que é fácil, nem que eu consigo, mas tentar, pelo menos, entender ou perceber que passar a dor adiante também não resolve. Então, a gente conseguir encarar, pelo menos, assumir que elas existem, não forçar a barra naquela alegria tóxica, muitas vezes, né? Essa perseguição por uma alegria onde a gente vai postar, onde a gente vai divulgar,
E quando a gente se olha no espelho, não enxerga o que a gente posta, né? Então, o meu trabalho tem sido esse, voltado não para o meu umbigo, mas olhando para dentro para conseguir enxergar o outro. Sensacional, porque olha que sincronicidade, né? Como o pessoal diz. O livro mais recente que eu lancei pela Sextante, que foi logo antes da pandemia, que você tem aí o lado bom do lado ruim, ele é um livro inteiro exatamente sobre isso que você está falando. É um livro que busca entender as emoções negativas, até o subtítulo é como as emoções negativas, medo, raiva, ansiedade, tristeza, podem ser favoráveis a você. Por que existem essas emoções ruins, que são ruins no sentido de desagradáveis, né? Não ruins no sentido de que não deveria existir. E justamente a ideia do livro, Alan, é trazer para as pessoas exatamente o que você falou. Olha, não adianta fingir que não existe. A gente está muito tempo tapando o ouvido e falando, não quero ouvir a tristeza, não quero ouvir a raiva. Eu vi, assim, às vezes, livros assim, nunca mais sinta raiva, vença a ansiedade totalmente. E aí eu pensava, cara, comigo não está rolando. Assim, não estou conseguindo. Deveria vir acompanhado de nunca mais sinta raiva e meus pêsames, ou seja, a pessoa morreu, né? Pois é, né? Exatamente. E aí o livro parte de uma perspectiva assim de até evolucionista, né? Por que essas emoções existem, por que elas foram sendo mantidas conosco ao longo da evolução, e aí cai a ficha de que elas são úteis, de que elas são importantes. E não é que a gente tenha que, como você disse, acalentar e ficar feliz por estar triste, não é isso. Mas se a tristeza está pintando, se a raiva está pintando, ela está dando algum sinal. Ou você capta esse sinal, ou ela vai continuar batendo na porta aí até se fazer ouvir, né? Daniel, vi um vídeo seu esses dias falando justamente disso, que o índice de pessoas com depressão no Brasil aumentou, e que bom. Por que bom? Preciso explicar, né? É porque mais pessoas estão atentas a isso e dispostas a lidar com essa situação, né? Não ignorando. Exatamente. Ou não simplesmente achando que é bobagem. Eu sempre digo, né? Tristeza, é frescura, é fraqueza, não se iluda, é preciso muita coragem para conseguir pedir ajuda. Então, talvez esse índice aumentando signifique também que as pessoas estão mais atentas, ou não? Sim, né? É isso mesmo, né? Foi até uma pesquisa recente que saiu do Ministério da Saúde, uma pesquisa chamada Vigitel, que eles ligam para as pessoas nas capitais perguntando, você é sedentário, você tem pressão alta, você tem diabetes, e esse ano eles incluíram a pergunta, você tem depressão? E 11% das pessoas, 11, alguma coisa por cento das pessoas disseram que sim, que tinham depressão. Então aumentou, tem mais gente com o diagnóstico de depressão. Só que isso não é uma má notícia, né, como eu estava dizendo, porque a gente tem no Brasil, segundo estudos que foram feitos, já era uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, e ano passado foi feito um estudo que acompanhou 2.500 jovens ao longo de 10 anos e comprovou o número de que, no Brasil, nós temos 80% das pessoas com depressão sem o diagnóstico. Então, tem muita gente deprimida e muita gente que caiu a ficha que precisava pedir ajuda, que está olhando para si mesmo, que aquilo não é frescura e etc. Então, quando mais gente vai recebendo o diagnóstico, meu desejo, pelo menos, eu não sei, minha expectativa, é que seja isso aqui diminuindo, né? Então, tem menos gente sem o diagnóstico e vai aumentando as pessoas com o diagnóstico. Não é que tem mais gente ficando deprimida. É que a gente que estava deprimida descobrindo, né? Sim. Sabe, isso também que essa questão da... Claro, para que consiga resolver eu não digo, mas pelo menos encarar a situação de frente, claro, né? E que foi o que eu ia falar agora sobre a pandemia, né? Uma questão que a gente evita muito falar, eu falo por mim principalmente, questão da morte, né? A gente evita a única coisa inevitável, né? Que é a morte. Então a gente não toca no assunto, a gente não se prepara para isso. E eu tive uma troca de ideias com a Monja para a gente fazer o nosso livro, e em algum momento a gente falou sobre morte, mas da perspectiva da vida. Ela falou uma coisa muito interessante, Daniel. Ela falou que a gente celebra a chegada, obviamente, o nascimento, e a morte acaba sendo aquela... a gente não vê com positividade esse encerramento de um ciclo. Por que não ser de uma forma... é difícil, obviamente, tem a dor que a gente vai ter que superar, mas porque a gente já não se prepara para isso, já não entende como chegou, a gente vai ter que partir, porque não essa partida possa ser compreendida de maneira mais suave e não com um rompimento brusco, assim, né?
Então, acho que a pandemia deixou muito claro a nossa finitude, né? E eu tenho um trabalho muito grande com isso. Eu vivi uma dualidade muito grande nesse período da pandemia, onde eu perdi meu pai e me tornei pai. Então, a finitude não veio mais como uma ameaça, assim, me fez perceber o privilégio de que é estar vivo, né, Daniel? Ou seja, eu tinha a morte ali como lembrete, um despertador, que de fato o nosso tempo aqui acaba, e ao mesmo tempo a vida chegou para me lembrar que, opa, as oportunidades estão aí, não adianta evitar falar disso, não adianta ignorar, então aproveitar essas oportunidades passou muito por falar sobre, por entender esse sentimento da morte. Então acho que a pandemia escancarou essa nossa vulnerabilidade, né, que a gente esconde tanto, bateu na porta, né? Não é mais aquela coisa lá distante, não é mais o problema dos outros, a gente entendeu que a gente faz parte desse todo, né? E sabe que tem uma outra autora colega nossa aqui da Sextante, né, Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala muito bem, né, belíssimamente sobre a morte. Ela é uma médica que faz cuidados paliativos, então ela convive com isso. Eu tive nesses eventos criativos que a Sextante coloca a gente, que a Mariana convida a gente, ela me colocou para mediar uma mesa com a Ana Cláudia, e ela me deu tantas lições naqueles 40, 50 minutos que a gente estava junto, e ela falava que a vida saudável, que a gente está aqui, né, falando sobre a vida saudável, do ponto de vista emocional, é uma vida que não ignora a existência da morte. Porque a gente vive na prática, assim, como você falou, tentando que ela não existe. Aí alguém recebe um diagnóstico de uma doença e fala assim, puxa, fulano vai morrer. Como se a gente não fosse também, né? Como se isso não fosse o destino de todos nós. Nossa, mas e agora, hein? Puxa, quer dizer que ele vai morrer? Então, desculpa se a gente é da notícia, né? Todo mundo vai. E ela diz que justamente a nossa vida fica mais completa, fica mais rica se a gente mantém isso em perspectiva. Um pouco daquilo que você acabou vivendo, né? Assim, nasce o seu filho e vai embora o seu pai, você percebe a finitude, mas daí você recebe esse presente e aí tem essa urgência de viver a cada dia. Tem até uma poesia que você fala das estrelas, né, que se vão todas as noites. Exatamente. Né, que é um pouco essa coisa, essa questão, né? Também, acho que o que eu percebo muito é que eu vejo o meu pai na minha filha, então a finitude acaba sendo eu lembro, a saudade eu tento encarar como uma visita de quem está presente na gente, né? Esse poema fala disso, né? Para onde vão as estrelas quando morrem se elas já estão no céu, né? Elas estão onde sempre estiveram, no mesmo lugar, e as pessoas são assim, né? As pessoas estão aqui dentro onde sempre estiveram. Então essa questão de enxergar meu pai na minha filha acaba me trazendo esse sentimento de alívio em perceber realmente que a gente não perde quem vive na gente, mas também para não viver de passado, né? Olhar para o lado e aproveitar quem ainda está aqui, criando boas lembranças, digamos assim. Então, a cada dia, né? A cada dia é uma possibilidade única a cada dia, porque tem a gente fica nessa questão, né? De, como você citou, a pessoa está doente e tal, esquece também de que sim, amanhã pode ser o último dia, pode ser o fim, mas que isso não seja uma ameaça, né? Eu vivi muito tempo assim sobre essa ameaça, o último dia, e se fosse o último texto. Eu lembro uma vez eu conversando com a Marta Medeiros, que é uma pessoa que eu admiro muito, uma escritora que eu admiro muito, a gente estava fazendo uma live, eu falei, nossa, às vezes eu me boto essa pressão de que é o último texto, se fosse o último texto que eu gostaria de oferecer, o que eu gostaria de deixar, né? Acaba tendo também esse peso do que a gente vai deixar para os demais, enfim. E ela trouxe um outro ponto de vista, mas e se fosse sempre a chegada, sabe? Se fosse a primeira vez, então, como que você gostaria de ser recebido? Isso você pode pegar diariamente, né? Como você gostaria de encarar essa nova oportunidade? Então, não é menos um dia, é mais uma chance que a gente ganha, né? Não, é outra perspectiva, né? E eu acho que isso que está muito ligado à nossa resposta emocional diante das coisas. Eu acho que muitos textos que vocês trazem, você e a Monja no livro, ela refletindo sobre as poesias, sobre o conteúdo que você já estava colocando lá, é justamente isso, de a gente ter uma outra perspectiva sobre as coisas que estão aí. Porque o que está aí, né? Está dado, é o que a gente tem. Você não tem como não ter, sei lá, inflação, você não tem como, quer dizer, teria na macroeconomia, mas você que está assistindo, eu que estou aqui conversando, o Alan que está aí também,
A gente não tem como nós resolvermos o problema da inflação, ou da doença de algum familiar, ou da preocupação com uma conta ou boleto que chegou. Isso tudo está dado, isso está aí, diante de nós. Como a gente vai olhar, como a gente vai se posicionar, a gente vai olhar por um lado, por outro lado, e a forma de a gente olhar influencia como a gente vai reagir emocionalmente, né? Você até falou uma coisa que eu até quero perguntar melhor, que você disse que decidiu ser feliz. Como é que é essa história? Quando foi essa decisão? Assim, porque não era antes, quer dizer, não era uma decisão antes? Como é que foi esse processo? Você sabe, e é engraçado, posso falar da escolha dos temas do livro com a Monja, né? A gente tem, inclusive, tem alguns temas em comum. Você classificou como emoções primárias, é isso? As emoções primárias. Exato, emoções primárias. Falou nisso, né? Uhum. Você chega na alegria, eu também. E o nosso último capítulo aqui fala sobre felicidade. Não sei se acaba sendo sinônimo ou não, mas está próximo pelo menos. E é muito engraçado como, para mim, era muito mais fácil buscar no ego, na raiva, inspiração, como se a contundência de um texto tivesse diretamente ligada a resolver uma dor ou mergulhar numa ferida aberta, entende? Eu não classificava, por exemplo, uma cicatriz como uma boa história. Por que não resolver essa situação e depois dividir isso, né? Então, eu lembro que a alegria foi o último tema, Daniel, que a gente chegou assim, e quem escolheu os temas fui eu, sinceramente. E aí, quando eu falei para a Monja, vai ser ego, raiva, não sei o quê. Aí o último, alegria, e a Monja falou, puxa, finalmente, né? Esse pessoal da editora. E eu, poxa, esse pessoal da editora. Mas por não perceber a alegria como uma fonte de inspiração, confundindo, sinceramente, essa questão que a gente começou no início ali do papo, que a gente trouxe no início do papo, de confundir a gente dividir essa alegria com compartilhar, ou seja, com expor, com muitas vezes jogar essa alegria para quase como receber um aval, né, de que ela é real, quase como validar um sentimento que, na verdade, a gente está aqui dentro, né, que na verdade é nosso. Então, eu demorei a ver a alegria, talvez por ter passado muitos anos assim na busca, né? Eu larguei o meu emprego, fui buscar o meu sonho, e eu sempre digo, né? Nessa busca do sonho, tem a realidade no meio do caminho, não é tão simples. Mas o que você trouxe é fundamental. Como é que é essa história? Ali, né? Não, agora fiquei curioso. Como que é essa história aí do larguei meu emprego, fui em busca do sonho? Poxa, essas cara, histórias são sempre muito boas. Para contar é boa, para viver é um pouco mais exatamente. Acho que é por isso que a gente gosta de ouvir, né? Porque assim a gente não precisa passar. Exato. Mas eu gosto de contar também. Essa história foi que deu fruto ao Voz ao Verbo. E foi o seguinte, Daniel, o meu pai tinha um sonho que era de ser cantor e tal, na adolescência dele. E foi uma história de novela, assim. Ele ia morar aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro hoje em dia, ele ia morar na casa de um tio que faleceu uma semana antes dele embarcar, com a passagem na mão, enfim. Aí ele ouviu perguntando se ele deveria ainda dar vazão a esse sonho, largar a faculdade, vir para o Rio de Janeiro, atrás do sonho de viver da música. Ele ouviu o seguinte, que não deveria vir porque ele não era bom o bastante. E aí foi escolher outro pelo rumo da vida, como eu digo, e ele me deu um conselho que era: sonha, meu filho, mas sonha acordado, para quando olhar no espelho não enxergar o passado. Eu tive esse sonho parecido, que era vir viver da escrita, divulgar minhas composições, tentar lançar um livro para uma grande editora. Eu percebi, né, que por mais parecidos que fossem os caminhos, cada um deveria fazer o seu. Então, quando eu percebi que era meu esse sonho, não estava tentando corresponder às expectativas dele, muito menos dar continuidade a essa história, não, era por mim. Então, trouxe um alívio muito grande. Aí me mudei para o Rio, morei de favor na casa de um amigo, aquela coisa, vem passar uma semana, passei 2 meses, e tinha um sofá na casa desse amigo, Daniel, era um casal de amigos, o Pablo e a Laís, aquele sofá que não era meu, né? Mas ele representava a minha liberdade, daquela questão da gente estar com um sonho entalado na garganta, sabe? Eu acho que isso é muito importante trazer para o nosso papo, porque essas coisas que a gente vai deixando, que a gente vai guardando, elas vão cobrar, lá no fim das contas, elas chegam de alguma forma. E eu estava com esse sonho entalado na garganta, e até que chegou um livro na minha mão, tá aí para mim, livros salvam vidas, né? Chegou um livro do Amaro, do Érico Veríssimo, chamado Amaro, Daniel, e tinha só um trecho, não vou me estender muito, que dizia assim: Amaro tinha sempre muitos projetos, um tumulto de invenções, sinfonias, melodias, poemas, mas entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo que ele nunca deu. Eu pensei, caramba,
sou eu, esse camarada. Tá faltando o meu pulo. Tá faltando o meu pulo, exatamente. E aí eu lancei meu primeiro livro, isso em 2014, já no Rio de Janeiro, mas parei de perder tempo esperando a hora certa. Acho que isso é uma coisa importante, a gente fala, não vai chegar essa hora certa, você nunca vai estar pronto. Aí eu dei vazão a esse sonho, essa vontade, lancei o primeiro livro, aí foi o primeiro passo da trajetória, que acabou gerando os vídeos depois, gerando Voz ao Verbo, e cá estamos. Então, achei importante desentalar os sonhos da garganta. Né? O livro veio antes dos vídeos, o livro que foi o start. O primeiro, sim, o start foi o Zé Ninguém, que se chama. O pulo, as frases e as histórias de um cara sem nada a perder. Eu joguei no título logo esse pulo, que era para simbolizar essa minha ruptura com o quase, aquela coisa de quase tentei, quase fui, acabei não indo, a gente aponta o dedo procurando desculpas, culpados. Então, eu assumi dei voz literalmente a essa vontade que eu tinha. Como é difícil a gente externar, isso que eu estava falando da felicidade, eu tinha dificuldade de externar o que eu queria, dificuldade até em achar que eu estava sendo soberbo, alguma coisa assim, externar minha felicidade ou tê-la como uma fonte de inspiração. Por que não? Dividir essa trajetória e alguém conseguir enxergar nessa caminhada, não um roteiro pronto, mas algo que ela possibilidades, né? Possibilidades, perfeito. Por que não, né? Então era muito mais fácil dividir um incômodo do que uma realização. Hoje em dia eu estou num processo completamente inverso, dividindo bastante do que eu acredito, como eu falei, né? Do que eu quero para mim. Então é quase como a sinceridade de oferecer o que eu preciso, né? Escrever me faz bem. Por consequência, eu fecho um ciclo onde eu alcanço as pessoas oferecendo algo que eu também preciso. Mas eu acho que tem uma coisa que quem se preocupa com o outro e se preocupa com as emoções, como é o seu caso, como é o meu caso, enfim, que a gente não quer entrar na vibe que faz mal, que é o oposto da vida saudável, que é da positividade tóxica. Então, às vezes, a gente fica com medo de falar da felicidade, a gente fica com medo de falar da alegria, porque ela tem tanta propaganda já, tem tanto marketing, fique feliz, seja feliz, consiga e etc. Fórmulas da felicidade, receitas. Fórmulas, né? Como alcançar, como ser feliz para sempre e tudo mais, que a gente fica meio, putz, mas se eu falar de felicidade, vai dar a impressão que eu estou entrando nesse mesmo movimento. Tanto que no livro, do lado bom, do lado ruim, o quinto capítulo, que é a felicidade, todos os capítulos são para falar o lado bom da tristeza, o lado bom da ansiedade, o lado bom da raiva, o lado bom do nojo. Quando eu chego na alegria, eu falei, quer saber? Eu vou falar o lado ruim da alegria. Aí eu falo os problemas do excesso de alegria por conta desse medo. Mas a felicidade que você traz, pelo menos que eu consegui ver no livro, e que você não se furta a propagar a felicidade, não é a felicidade como uma obrigação, muito menos como uma máscara, um filtro de uma postagem. É a felicidade como possibilidade, não como obrigação. Então é possível, numa situação complicada, e aliás eu falei muito disso na pandemia, um luto, por exemplo, não te condena à tristeza absoluta e eterna. Você pode, no meio de um luto que a sua família está todo mundo lamentando aquela perda que é triste, que é doída, você ao mesmo tempo celebra a possibilidade de lamentar isso em família, de ter pessoas com quem dividir essa dor. Isso é um motivo de celebração nesse sentido. Então, essa felicidade como uma possibilidade, eu acho que é o caminho, que também é muito do que a Monja fala, né? Muito. Eu acho que também sobre o luto, eu falo muito que superar uma perda não significa esquecer quem partiu, né? Porque quem perde alguém, a gente tem esse receio de, poxa, como é que eu vou superar uma pessoa? Como é que eu vou voltar a sorrir? Então, a gente tem que se permitir voltar a ser feliz, desobstruindo esse caminho, tirando do meio essa questão de que eu vou esquecer a pessoa, ela vai deixar de fazer parte da minha vida, ou de que quase uma heresia a gente voltar a falar em felicidade enquanto a gente perdeu alguém tão importante. Não, eu sempre me pergunto como as pessoas que eu amo e que se foram gostariam que estivessem, o que elas gostariam que estivéssemos fazendo, né? Como gostariam de nos encontrar. Então, desmistifiquei isso na minha cabeça, de superar uma perda não significa esquecer quem partiu. Isso me deu um alívio assim, para atravessar a saudade, para não ficar ali mergulhado naquela situação. Claro, respeito completamente. Eu acho que o respeito é fundamental nesses encontros familiares, principalmente, onde a gente chega e cada um tem uma fase, né? Tem uma maneira de abordar esse luto, é uma maneira de encarar os sentimentos. Então, se a gente chegar e dizer, não, você tem que fazer isso, ou já deu o seu tempo, não. Eu percebi que a base
dessa troca saudável seria o respeito, né? Então, eu tive a sorte de ser muito respeitado também, ter o acolhimento, como você falou, que foi fundamental. E até hoje, eu acho que eu estou atravessando essa saudade, a gente não sabe o que desperta um sentimento, né? Claro. Mas, como eu falei, acho que a saudade tem sido essa visita de quem está presente na gente. Eu vislumbro uma outra possibilidade a partir de uma lembrança, né? Não mais momentos tristes, a gente começa a voltar a conseguir falar, lembra aquele dia, lembra aquela situação, voltar a rir com a pessoa. Então, acho que é o que eu digo, atravessar a saudade, né? Lembrar, se reconectar, se reiluminar com aquilo e seguir. Tem um poema que fala, né, que eu falo que é assim, por quem se foi, por você e por quem ficar. Eu acho que é isso. A gente tem por nós também, né? Então, por quem se foi, por você e por quem ficar, a gente tem que atravessar essa saudade. E uma curiosidade, Daniel, do teu livro, que me chamou muito a atenção, justamente isso, esse ponto de vista da felicidade, mas eu queria saber um pouco da alegria aqui. Você diz aqui, ó, ria e todo mundo rirá com você, diz o ditado. Afinal, o riso é contagioso. E não é só isso. Os sorrisos de propósito podemos mesmo nos sentir melhor, pois quando mudamos voluntariamente nossa expressão facial, o estado de espírito tende a acompanhar o rosto. Como é que essa questão assim desse trabalho emocional da alegria, como é que essa questão de conseguir chegar nesse ponto da alegria sem ser uma coisa falsa ou programada? É bem interessante esse feedback que a gente tem entre nosso corpo e a nossa emoção, esse diálogo que existe, que é a base, por exemplo, das práticas de meditação, quando as práticas de relaxamento, quando você relaxa o corpo conscientemente, solta o ombro, respira devagar, a sua mente se acalma. É muito interessante isso, né? Porque quando a gente leva um susto, quando a gente está diante de uma ameaça, diante de um perigo, a respiração acelera porque você tem que estar bem oxigenado para fugir ou para enfrentar aquele perigo. Então, o seu cérebro fala, bom, perigo, respiração acelerada. Agora, quando a gente, de propósito, desacelera a respiração, o seu cérebro fala assim, tá respirando devagar? Então quer dizer que as coisas estão calmas aí, né? Deve estar tudo tranquilo, então eu posso me desarmar aqui também. Então existe um vai e volta, uma via de mão dupla entre as nossas emoções, o nosso cérebro, o nosso corpo, é tudo uma coisa só, né? Funciona como um ser integrado, e aliás, como vocês até dizem no livro, a gente nem sabe onde termina a gente, onde começa o outro. Essa coisa do indivíduo hoje em dia é tão questionável de tantos pontos de vista, porque, só como uma curiosidade, um parênteses aqui, a gente tem dentro do nosso intestino mais bactéria do que tem gente no mundo. Tem mais bactéria dentro do meu intestino do que ser humano no planeta. Então, quem sou eu, né? E essas bactérias influenciam no meu comportamento, elas influenciam no meu metabolismo. Então, eu sou eu, mas eu sou as bactérias. Enfim, essa é uma discussão também bem interessante. Agora, isso tudo para dizer que quando a gente se alegra de propósito, quando você sorri, você assume uma expressão menos fechada, menos acabrunhada, assim, você alivia o seu rosto, você sorri, isso tende a te trazer uma sensação melhor. Desde que, como a gente estava conversando, isso não seja uma obrigação, não seja uma coisa muito artificial que você pode ser uma escolha? Manter. Tem que ser uma escolha. Tem que ser assim, eu quero me livrar disso aqui, dessa coisa pesada e tal, vou relaxar. Por que eu faço esse adendo? Porque é justamente o começo do capítulo aí da alegria que eu falo do que os pesquisadores classificam de trabalho emocional, que é o exemplo dos comissários de bordo, dos funcionários da Disney, que tem que estar sempre sorrindo. Você pisa no pé dele, ele está sorrindo. Você derruba a Coca-Cola em cima dele, ele está sorrindo. Agradece. Você xinga ele está sorrindo, né? E a gente pensa, bom, se a pessoa está sorrindo o tempo todo, então ela vai ficar se sentindo feliz. E acaba que não. Esses são trabalhadores que têm um alto desgaste emocional. Por quê? Porque eles estão sempre disfarçando aquilo que estão sentindo. Eles não conseguem vivenciar adequadamente as suas próprias emoções. E eu trago esses exemplos dos funcionários da Disney, dos comissários de bordo, que são exemplos exagerados, mas um pouco de todos nós. Você na sua corporação, no seu escritório, lá no banco que você trabalha, você na sala de aula, você não se sente à vontade de demonstrar quando você não está bem, e nem estou dizendo que você tem que sair falando para todo mundo, mas a gente também tem um pouco essa pressão de estar bem o tempo todo.
E se a gente entra nessa vibe, se a gente acredita que tem que estar bem o tempo todo, quem acaba sendo desgastado é a gente. Então, mais uma vez, pensando na vida saudável, é entender a alegria como uma possibilidade e não como uma obrigação. Essa história de a gente ver o outro lado, de a gente ver uma outra perspectiva na mesma situação, não é conversa. Eu sempre dou um exemplo para os meus pacientes, quando chega, por exemplo, alguém com depressão, porque está numa situação muito grave. A pessoa está lá, um perrengue no trabalho, dificuldade no casamento, enfim, está passando um negócio muito difícil e a pessoa está deprimida e ela fala, Daniel, mas eu vim aqui porque, enfim, não sabia mais o que fazer, alguém mandou eu vir, mas você não vai poder demitir meu chefe, você não vai poder resolver meu casamento, você não vai poder trazer minha mulher de volta, o que você pode fazer por mim? E aí eu dou um exemplo dos lutadores de MMA. MMA, aquela luta no octógono, né? Aqueles caras grandes e fortes e tal. Quando o sujeito está no octógono ali, entrou na luta, o problema dele, ele está encarando de frente o problema dele. Na hora que ele cai no chão, o problema dele passa a ter 2 metros de altura. E o problema não cresceu. Foi ele que caiu. Então a ideia é você ficar de pé e ver aquele mesmo problema que não vai mudar de tamanho, mas você vai vê-lo como por uma outra perspectiva. Né, que, enfim, é um pouco o trabalho da poesia, né? Um dos poetas que eu mais gosto, talvez o poeta que eu mais gosto de todos, é o Mário Quintana. E ele diz, lá pelo meio de uma poesia, ele diz assim: tudo é sempre outra coisa. Esse é o segredo da poesia. É isso, é um pouco isso, né? Aquela coisa. Adorei o que você quis dizer naquela poesia, e nem sempre era o que eu quis enquanto escrevia. Está errado? Claro que não. Não é, tudo bem, né? Não tem certo e errado, o ponto de vista e interpretação. Né? E tem também, eu tenho percebido isso que você falou nas empresas, essa preocupação com a sinceridade hoje em dia, como eu falei antes da gente entrar online aqui, de ver o ser humano atrás do crachá. O que é isso? Uhum. Como é que ela vai exigir que o cara esteja 100% blindado naquela, tá ali 100%, aquele papo motivacional de que você tem que dar tudo, dar sua vida, mas a vida real dele, ele sai dali, ele está com um parente doente, ele está com uma situação para resolver, então a gente conseguir enxergar aquele ser humano de fato ali, né, tirar essa blindagem, a gente assumir que não precisa estar bem o tempo todo, né, essa questão, se fala muito agora do burnout, né, a gente precisar dar esse respiro. Eu tenho visto, eu trago para a minha vida e tenho conseguido levar para as empresas a poesia como uma ferramenta, justamente desse resgate, né, começa, como você falou, a gente levantar, encarar a situação de outro prisma. E esse resgate que eu faço, Daniel, eu trago um exemplo. Eu costumo fazer uma brincadeira que é a criança que eu fui um dia, né? Então, literalmente é um resgate, onde a gente olha. Esses dias teve uma situação genial, assim, que só o acaso pode nos trazer. Se eu tivesse programado, não daria certo. Eu pedi para as pessoas da empresa mandarem fotos do período de criança, da fase de criança, e mandaram as fotos. Eu fiz um painel ali, fiz um sorteio realmente aleatório. Caíram três mulheres, coincidência, e eu fiz aquela pergunta, né? Se a criança que você foi um dia viesse visitar, será que ela se reconheceria? Elas não se reconheceriam, enfim, eu pedi para as pessoas mandarem um recado. Agora, o que aquela criança poderia dizer para que você conseguisse voltar a ter mais espontaneidade, voltar a sorrir, que a gente de fato desaprende a sorrir, né? E as duas primeiras deram exemplos bem bacanas de como elas poderiam trazer para a vida dela aquela criança interior, né? E a terceira me surpreendeu demais, que ela era uma mulher negra em cargo de chefia, a única negra da empresa. E ela falou, eu falei assim, o que aquela criança poderia te dizer? Ela disse o quê? Aquela criança não podia falar. Aquela criança estava travada de medo, trancada no mundo dela. Então, hoje em dia sou eu que quero chegar naquela criança e conseguir empoderar ela, dizer calma, vai dar tudo certo. Então, foi bonito de ver como os resgates, inclusive, a forma de encarar a situação é pessoal, né? Vem das vivências que a gente tem. Então, esse resgate eu acho que é fundamental, usando a tua metáfora, de que a gente levante, mas respeitando os nossos próprios passos, né? Não tem uma fórmula, né? E engraçado, olha só, eu estava falando essa semana, falei com a secretária lá do hospital, para não dizer que a gente está mentindo aqui só para ficar bonitinho para o público, a secretária Andréia, ela pode confirmar. Eu falei exatamente, falei assim, Andréia, será que a gente consegue conversar com a nossa criança do passado? Será que a gente consegue mandar uma mensagem para aquela pessoa do passado? Porque lá no passado você estava atravessando tantas coisas, você não sabia, você estava sofrendo. Hoje,
aquilo faz sentido, né? Então, lógico, é uma metáfora, né? Você não vai conseguir mandar uma viagem no tempo, mas a forma onde nós chegamos, aquilo que a gente está construindo, aquilo que a gente está desejando, altera até e dá sentido, muda o sentido daquilo que a gente passou, né? Como essa mulher falou, assim, olha, eu agora aqui estou falando para aquela criança, segura as pontas, você vai chegar lá, né? A coisa vai melhorar. Muito interessante isso. E por falar em público aí, porque eu comentei, só dando um recado pro pessoal, quem quiser conversar com a gente aí, estou abrindo, quer dizer, já está aberto o chat, vocês mandam aí, colocam uma pergunta, comentário, enfim, que a Helena manda aqui para a gente recebe e a gente vai continuando essa conversa aqui. Mas é uma decisão sempre, né, Alan? E eu queria pegar um outro gancho aqui, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, já estou até conversando com, enfim, projetos aqui, ideias, sobre o poder da palavra para melhorar, dá um sentido pobre, mas para transformar mesmo, assim, o poder transformador que a palavra tem para nós. A gente falou de mudança de perspectiva, a gente falou de mudança de ponto de vista, e você trouxe uma coisa logo no começo aqui, porque quem não estava, vou retomar, que a leitura de um escritor, o Érico Veríssimo, foi um clique para você, né? Então, minha pergunta eu tenho pensado muito nisso, eu queria saber você, como um artífice da palavra, como quem vive esculpindo aí as frases, você enxerga isso, você vê a leitura do romance ou da poesia, da autoajuda também, mas a gente pode colocar até em duas caixinhas aqui, porque a autoajuda tem o objetivo primário de te ajudar. Ela vai trazer dicas, técnicas, pensamentos, ela vai trazer, enfim, coisas que têm o fim de te ajudar mesmo, de tirar do lugar e te colocar num lugar melhor, né? Esse é o centro da autoajuda. Mas a poesia, o romance, a escrita criativa, você vê nela também esse poder transformador? Eu vejo o poder transformador, Daniel, na sinceridade. Porque justamente por isso, porque para a gente conseguir sair da teoria, né? Para não ser aquele cara, eu me preocupo muito isso, em ser o cara que está vivendo o que fala, né? Vivendo o que posta, como dizem, né? Eu acho que isso, aí sim tem o poder da identificação. Não vai ser talvez da forma que a gente esperava, talvez seja da forma mais inusitada, como bate um poema em cada pessoa. Eu vejo isso muito por mim, né? Como já mudou minha vida, já dei esse exemplo do Érico Veríssimo, mas quantas músicas chegam e mudam o nosso mood ali, mudam o nosso ponto de vista, inclusive. Então, mas para mim é sempre de enxergar uma pessoa, de enxergar a verdade da pessoa ali e adaptar para nós. Tem uma expressão que eu uso muito, que é aquela coisa, um ambiente livre do julgamento, né? Livre dessa... onde a gente pode se expor, então livre do julgamento, causa um empoderamento, vamos usar essa palavra da moda, que a gente não imagina o quanto. E eu trago um exemplo na prática, assim, que eu já abro o livro com a Monja falando disso, que é do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Sim. Um ambiente onde as pessoas chegam ali e são sinceras e se identificam, e ali eles encontram um ambiente seguro para ser quem eles são e, a partir daí, conseguir lidar com uma situação que até então era motivo de vergonha, era motivo de diversos problemas para eles e para a família. Então, e esse livro do AA, Os 12 Passos do AA, mudou a vida de uma pessoa bastante relevante para mim. Hoje em dia eu posso dizer, porque ele também abriu o anonimato, né? Mudou a vida do meu pai. Então, eu começo o livro da Monja dizendo isso: livros salvam vidas. Esse livro, Os 12 Passos, mudou a vida do meu pai. Por consequência, eu estou aqui por conta do efeito da potência de uma leitura contundente e sincera, onde o cara simplesmente vai ali, abre algo que antes era um incômodo, antes era um segredo, abre ali e abre o que fez bem para ele. Então, poxa, como eu me inspiro nesses 12 passos, que não necessariamente são para adictos, ou enfim, é para quem está disposto a fazer essa transformação. Isso é muito forte, essa disposição. Ninguém pode empurrar alguém, né? Não, você precisa fazer isso, leia isso. Então, quando a pessoa está disposta, está aberta a dar esse primeiro passo, vamos usar essa metáfora, a gente se encontra no caminho, né? A realidade é essa. Então, a gente sendo sincero, botando ali o que nos fez bem, o que nos incomoda e como a gente tenta resolver isso, pelo menos, a gente se encontra no caminho sem dúvida. Então, o poder está nessa sinceridade.
Eu lembrei muito que você estava falando agora de um assunto que a gente estava comentando antes, que era do luto, né? Um dos vídeos que, infelizmente, acabou sendo mais visto nos últimos anos do meu canal era um vídeo sobre o que dizer para alguém que está atravessando o luto. Que foi um vídeo que eu fiz antes da pandemia por um motivo muito simples, Alan, que tem tudo a ver com o que você está falando agora. Porque eu não sabia o que dizer. Eu era um cara travado quando encontrava alguém que estava de luto. Eu gaguejava, eu ficava constrangido. Ainda, lógico, você nunca se sentia à vontade, mas eu ficava assim, absolutamente paralisado, né? O que eu falo? O que eu faço? Como é que eu me comporto? Finjo que não aconteceu? Já faz tempo? E aí eu fui estudar, então fui para a teoria, né, do que tinha assim, de publicado, de estudado, mas fiz um vídeo falando disso, um vídeo de autoajuda, porque não era para ajudar os outros, não, era de auto mesmo, para me ajudar, e trazia a minha dificuldade, trazia o meu despreparo, e eu acho que traz essa sinceridade, por isso ele ajudou tantas pessoas, né? E aí fica a dica para quem quiser, depois vai lá no canal, se inscreve, tudo bonitinho, né? Você consegue dar uma lembrada, claro, consegue dar uma lembrada do qual foi a saída para a gente não chegar e falar, às vezes, parabéns, sabe aquele... naquele nervoso, você fala uma besteira, obrigado. Né? Sabe que a melhor coisa a fazer é dizer sinto muito, ponto. Você não sabe o que falar, sinto muito. Isso, e sentindo, né? Com verdade, claro. Como a gente está falando, com sinceridade. Eu sinto muito que você tenha perdido alguém, eu não queria que isso tivesse acontecido com você. Então você chegar e falar sinto muito, dar um abraço, estender a mão, você já está fazendo muito. Se você quiser ir além, lembre disso, não é sobre você que você está falando. Não é, eu não sei como eu aguentaria, eu já passei também, não é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa, e o que de fato ajuda, é o que você também comentou aí nos encontros de família, Alan, é você lembrar coisas boas que vocês viveram juntos, com aquela pessoa que se foi. Eu lembro que ele me ajudou, eu lembro que ele fez diferença na minha vida, eu lembro uma vez que nós rimos junto, nossa, como a gente ria junto. Então, falar coisas boas que você viveu, se você tem coisas boas para falar, também ajuda. Então, isso está mais aprofundado aqui, né? Legal, veio desculpa, Daniel, lembrei de um poema, só para não perder a Sim, deixa, claro. Que fala do poder da presença também. Às vezes, melhor do que dar uma resposta é dar ouvidos. Não sabe o que falar, tranquilo, porque a sua presença já vai ter respondido. Eu acho que a presença como resposta também é muito poderosa no momento desse, né? Tá do lado, né? Eu tô aqui. Que, aliás, é uma coisa que sempre me perguntam, inevitavelmente perguntam como ajudar alguém que está em depressão, por exemplo. A pessoa não quer se tratar, ou a pessoa não sei o que fazer, etc. Estou aqui. Você não tem que forçar, você tem que sair, você tem que fazer compra, você tem que passear, ou você tem que se divertir, e você também não tem que largar. Estou aqui, estou disponível, essa presença. Aliás, a gente viu o tamanho da importância da presença nessa pandemia, né? Como o virtual quebra um bom galho, o pessoal está assistindo aqui, já estão interagindo, eu já vou falar aqui das interações, quebra um bom galho, mas a presença tem uma força, uma energia que não compara, né? É aquela diferença, né? Do calma vai passar por calma tô passando aí. Muda tudo. Boa. É sensacional. Daniel, me explica um pouco do que vem por aí, se puder falar de novo do lado bom, do lado ruim. Vamos agradecer a Sextante, né, que é uma parceira incrível para mim. Eu tenho 2 livros pela Sextante, você também, né? Então, um abraço para a Mariana, para a Natália, para todo o pessoal lá. Como é que quando é que saiu? Vai ter uma sessão de autógrafos ou outro vem aí? Como é que é? O Lado Bom do Lado Ruim, ele foi um livro pré-pandemia, assim, por uma coincidência, um livro que falava sobre a importância das emoções ruins, saiu em março de 2020. Então foi uma sincronicidade de novo, né? Essa palavra. E felizmente ele ajudou muita gente. Ele não acabou que perdemos o time do lançamento presencial, fizemos um lançamento virtual. Estamos trabalhando agora num próximo livro com a Sextante, também que já agradeço o pessoal aqui, mas eu não queria deixar de comentar aqui com o pessoal que está assistindo, a gente que já está fazendo os comentários aqui, Alan, olha só. O Guilherme diz que gostaria que a gente abordasse um pouco sobre essa ideia do corpo perfeito.
e ele está lembrando aqui, acho que é ele mesmo, que eu estive lá em Poços de Caldas, ou aí em Poços de Caldas, para quem está assistindo, em 2019, com a Dayana Garbim. A gente abriu falando um pouco também sobre essa questão e alimentação saudável e etc. Acho que essa questão do corpo perfeito tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, Alan, de uma padronização, né, de um gabarito de vida. Você tem que ser feliz assim, você tem que se comportar assim, você tem que... o seu corpo tem que ser assim, você tem que se alimentar assim, você tem que assistir isso, você tem... Tem uma coisa que a gente acredita, porque no fundo, eu acho que a gente gosta, né, de uma fórmula ali que você vai seguir, você não precisa pensar, você não precisa decidir mais nada, é só entrar naquele gabarito, só que é um gabarito muito alto e a gente não alcança e fica nessa frustração, né? Exatamente, como se tivesse uma forma ou um padrão que a gente tenha que se enquadrar. Eu acho que isso que talvez esteja nos deixando tão doentes, né, Daniel? Essa necessidade de se enquadrar em algo que não é real para a gente, pelo menos. Eu acho que essa imposição de como tem que ser, como tem que agir, a gente perde o que está mais raro hoje em dia, que é a personalidade, né? Isso passa muito para a gente aceitar quem a gente é e, a partir disso, óbvio, não estagnar, né? Mas ter o nosso próprio parâmetro, né? Ser o nosso próprio parâmetro, inclusive deixar de comparações, seja virtuais, como a gente falou aqui, mas que a gente consiga olhar para trás e ver que está evoluindo, mas, repito, que a gente seja nosso próprio parâmetro para que não gere essa super cobrança, essa super insatisfação que gera hoje em dia. A gente nunca está satisfeito porque o outro está sempre na frente, o outro vai estar sempre melhor, o corpo vai estar sempre há meses, há anos de academia, há distantes de quem a gente é agora. Então, essa cobrança eu acho que tem que ser eliminada pela evolução pessoal, né? Comparação com quem a gente era e focar em quem a gente quer ser. Por mim, a gente falou muito hoje em dar vazão aos sentimentos, ao que eliminar o que nos incomoda, e passa muito. Eu queria saber qual é a tua metodologia, Daniel, digamos assim, para conseguir manter a cabeça limpa, pelo menos se livrar um pouco dos acúmulos que acabam chegando na gente. Para mim, passa muito pelo esporte, pelo contato com a natureza. Quero saber se para você também. Olha, parece que a gente combinou, né? Mas não tem outro caminho. Não tem, né? Não tem outro caminho. A gente precisa... a gente precisa, isso ficou muito claro, a gente já vinha falando disso, batendo nesse martelo, assim, insistindo nisso, desde antes da pandemia, nas palestras corporativas, mas com a pandemia isso explodiu. A gente precisa cuidar da mente, a gente precisa ter tempo de descanso mental, que não é só o dormir, que, aliás, a gente já não cuida direito também, a gente precisa cuidar do nosso sono, mas para além do sono, a gente precisa de descanso. A gente se sente cansado muitas vezes e a gente confunde cansaço com sono. Não é sono, é falta de dormir. Cansaço é gasto excessivo de energia. E o que mais gasta energia no nosso corpo? Proporcionalmente, o órgão que gasta mais energia do que todos é o cérebro. Então, a gente precisa de intervalos, a gente precisa de pausas, a gente precisa de respiros, que você não vai se preocupar ali, você não vai estar pensando nisso, ou pensando naquilo, ou resolvendo o problema, ou respondendo e-mail, ou preenchendo planilha, ou fazendo apresentação. Você vai se desconectar daqui, das pressões do dia a dia, e vai dar um tempo para sua mente. Isso a gente consegue na meditação, né, nas práticas contemplativas. A Monja fala muito bem disso, ela demonstra muito bem isso, né? E outras duas coisas que são as que eu tenho investido também bastante é a atividade física. A atividade física, cara, não dá para exagerar o impacto dela. É muito grande o impacto. Eu fui sedentário convicto durante muitos anos. E minha vida é um antes e um depois. Convicto. Eu era quase o profeta do sedentarismo. Defendia. Mas, cara, é um antes e um depois. Assim, o impacto emocional de revigoração, de restauração, de sono. E não tem a ver com forma física. Aliás, eu tenho medo de pessoa com barriga de tanquinho, a pessoa que faz aquilo com o próprio corpo, o que não pode fazer com o outro, né? Então, não é isso que eu estou falando, tem uma ressalva saúde. Aí, né? Peraí. Claro. É saúde mesmo. E a natureza, o contato com a natureza, cara, eu até fiz um vídeo sobre
Shinrin-yoku. Shinrin-yoku, em japonês, é banho de floresta. É algo que os japoneses já prescreviam na década de 80 e vem sendo estudado progressivamente, que é você se desconectar, você parar o que você está fazendo e durante alguns minutos você invadir os seus sentidos com a natureza. Então você entrar num bosque, numa praça, numa floresta não é tão fácil assim acesso muitas vezes, mas um lugar que tem natureza, você ouvir aquele som, sentir aquele cheiro, contemplar aquelas coisas, isso diminui a pressão cardíaca, isso diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial, diminui a sensação de estresse. Então, relaxamento, meditação, atividade física, natureza, cara, isso tudo ela é fundamental. Aliás, a gente está fazendo uma lista aqui de coisas, o Thiago fala que esse papo nosso aqui está parecendo a canção A Lista, do Oswaldo Montenegro, e a Lígia pergunta, ela elogia, falou que adora a gente, obrigado, Lígia, e ela pergunta como balancear a alimentação saudável, rotina de exercícios e manter uma mente sã. Bom, é isso, né? Ela não precisa balancear essas coisas. Se você colocar alimentação saudável, rotina de exercício, sua mente vai ficar sã automaticamente. O difícil é balancear isso na rotina. Mas uma vez minha avó paterna, já falecida há alguns anos, eu era pequeno, rapaz, e a gente estava conversando não sei do que, eu não a via muito, que ela morava em outra cidade, mas ela falou assim, ela fazia bala de coco, e ela falou, eu não tenho feito muito porque eu não estou tendo tempo, se bem que tempo é uma questão de preferência. Rapaz, isso entrou na minha cabeça, eu era pequeno, eu devia ter uns 11 anos, nunca mais saiu. Ficou. Então, Lígia, falar o que a avó Tereza me disse, tempo é uma questão de preferência. Eu lembrei, você falou em rotina, eu lembrei também de um poema que eu falo que é porque a gente nunca se bota na nossa agenda, né, Daniel? A gente nunca se dá o tempo, né? Eu digo assim que o presente é o que a gente adia enquanto deixa em dia a agenda dos clientes. Aí quando vejo é a segunda, a quarta, a sexta vez que a semana termina. Só que a rotina é uma gaiola que só abre às sextas-feiras. Passou a vida esperando, a vida passou voando. Então, olha só, é isso. Que a gente consiga se botar nessas agendas lotadas, né? Dar um retiro dentro de um respiro de vez em quando, que a gente se priorize, não confundir egoísmo com cuidado, né? A necessidade de a gente se dar esse momento também, que comece a partir da gente. Eu acho que é isso, né, Daniel? Se permitir, começar da gente, só ajuda o outro quem está bem, né? Eu acho que é por aí. Perfeitamente. Lembrei de uma poesia chamada 666, do Mário Quintana, que ele fala que, não, ainda é cedo, tem tempo, ainda tem tempo, e aí quando se vê já é sexta-feira, quando se vê já é 6 da tarde, e aí quando se vê passou a vida e você foi jogando fora a casca dourada e inútil das horas, uma coisa assim bem poética mesmo. Ô Alan, a Helena está aqui já dizendo que estamos indo para os finalmente. Caramba, então voou o nosso papo. Quando está gostoso, quando está agradável, a coisa passa rápido mesmo, né? Vamos para as nossas considerações finais, enfim, mensagens finais que você acha importante aí para unir a poesia e a vida saudável. Eu acho que é isso, lembrar que a vida não dura para sempre, mas é durante. Então que a gente consiga aproveitar o caminho, e a poesia tem sido uma ferramenta, eu diria. Então é o que eu repito, ofereço o que eu também preciso. Então é isso, a gente lembrar de aproveitar esse caminho, porque a vida não dura para sempre, é durante. Excelente, eu gosto muito dessa ideia de que a vida é durante. Além do seu livro, além das suas poesias, teve uma, eu acho que foi a das estrelas mesmo, não lembro se foi essa, mas que falava alguma coisa de fotografias, ou a Monja falava de fotografias, e eu lembrei que eu não gosto de ver fotografia, nunca gostei, e agora com filhos eu gosto ainda menos, porque cada fotografia me parece um luto. Por que um luto? Porque é algo que já se foi, é algo que não volta mais. Então a gente tem o agora. O agora é tudo o que a gente tem, né? O futuro não está aqui, o passado já se foi. Vamos viver o agora. Eu acho que essa é uma das grandes dicas para uma vida saudável, né? Eu gostei muito, muito do nosso papo, Alan. Foi um prazerzaço aqui conversar com você. A Sextante faz esses encontros bem legais para a gente. Permite, né, esses encontros, essas oportunidades, que a gente se encontre mais pela vida aí. Eu que te agradeço, foi um prazer. Grande abraço e obrigado. A Helena está de volta aí. Fala, Helena.
Estou de volta e eu tenho que falar. É uma coisa pessoal, até que eu vou contar para todo mundo aí de casa. Hoje eu cheguei bem murchinha, assim. A vida é assim mesmo, né? Como a gente estava falando antes, tem uma pessoa por trás do crachá, né? Cheguei bem murchinha e tem uma colega aqui do escritório que conversou um pouco comigo. E eu falei, eu sei que algum sinal vai vir. Estou terminando o dia emocionada, admirando mais vocês. Era tudo que eu precisava, assim. E pode ter certeza que eu vou sorrir, não vou me preocupar com os bigodes chineses. vou Missão cumprida, muita. Missão cumprida, pelo menos com uma pessoa, eu tenho certeza que todo mundo lá de casa. Quero agradecer muito o pessoal da Sextante, é sempre um prazer ter o pessoal, eles já são, assim, parceiros de longa data. E falar que em setembro, do dia 3 ao dia 11 de setembro, nós teremos o Flipossos presencial aqui em Poços. E eu acho que seria mais do que necessário um encontro desse, ter vocês aqui. Aí vocês... Vou comemorar meu aniversário, dia 5 é meu aniversário, pronto. Olha que perfeito. E aí traz as crianças também, para todo mundo correr, a gente tem uns parques aqui, umas praças, águas sulfurosas. Então, assim, vou deixar o convite, a gente fala com o pessoal da Sextante também, vamos ver se a gente não abraça essa ideia aí. Maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado. Tá joia. Valeu, gente. Muito obrigada. Prazerzão. Um beijo, boa noite. Prazer, Daniel. Um abraço. Boa noite. Valeu, grande abraço. E você aí de casa, marca já a atividade aqui como favoritos e assista novamente e entra na livraria, já pega os livros do Alain e do Dr. Daniel. Valeu, gente. Tchau. Carol, não te agradeci de novo, desculpa. Nossa, é que eu sou... Tipo, é que foi bem o que eu falei agora, assim, eu cheguei super murchinha no escritório, sabe? Mas muito obrigada, muito, muito, muito. Te vejo amanhã? Me vê amanhã. Não, mas a de hoje foi muito boa, né? Eu gostei. Acho que foi uma das melhores que passou por aqui. Com certeza, com certeza. Nossa, que eles são, né? Eles são surreais. Segue eles no Instagram, você não tem ideia, os caras são punk. Qual é o Instagram Obrigada. É Daniel M. Barros, e o dele é Alain com 2 L's, Dias